Conforme noticiado pela BBC, uma recente alteração em uma lei no estado de Nova York permitiu a abertura de mais de 9.000 processos por abuso infantil, incluindo casos contra o príncipe Andrew, Bob Dylan e padres católicos de alto escalão, cujos anteriormente estavam impedidos por uma regra estadual que determinava a prescrição de casos. Até agosto de 2019, crianças vítimas de crimes sexuais no estado só podiam denunciar seus agressores até os 23 anos de idade. Uma atualização da lei retirou esse limite e permitiu que supostos abusos, antes prescritos, fossem denunciados. Dylan está sendo processado por uma mulher que alega ter sido abusada sexualmente por ele em 1965, quando ela tinha 12 anos. Segundo o processo judicial, o cantor norte-americano teria, abre aspas, se aproveitado de seu status de músico para dar a ela álcool, drogas e abusar dela sexualmente múltiplas vezes, fecha aspas, também com ameaça de violência física. De modo frequente, nos vemos estarrecidos com a exposição de condutas abomináveis, por parte de figuras públicas, sejam elas da classe artística ou não. Dado tal conjuntura, faremos a seguir uma investigação arraigada sobre o tema. Após 89 dias na prisão por participar da invasão ao Capitólio dos Estados Unidos na data de 6 de janeiro de 2021, Jon Schaffer, membro fundador, guitarrista rítmico e principal compositor da banda americana AC/DC, é liberado após pagar fiança e firmar colaboração com as autoridades norte-americanas. O músico agora aguarda sua sentença definitiva em liberdade. Após a eleição de Donald Trump em 2016, Schaffer tornou-se um ferrenho defensor de deploráveis ideais de extrema-direita, vociferando absurdos, por muitas vezes em tom de paranoia conspiracionista, aos 4 pontos cardeais em defesa de políticas que de maneira frequente, resvala na retirada de direitos civis, xenofobia e o racismo. A AC/DC sempre foi uma de minhas bandas favoritas. A qualidade técnica, a produção, a temática das composições, faziam com que a audição de seus álbuns fosse quase um rito diário. Sempre que possível, adquiria algum item relacionado à banda e sempre busquei divulgar este trabalho aos apreciadores do gênero. Abrir meu aplicativo de notícias pela manhã e constatar que o pilar fundamental dessa obra está envolvido em atos antidemocráticos, apoiando um lamentável e exíguo golpe de Estado, me deixou incrédulo. Perplexidade maior foi em descobrir ser este, simpatizante de ideologias abomináveis, aspecto do artista que até então eu desconhecia. Mesmo que a história recente coloque em evidência diversos exemplos de artistas envolvidos em polêmicas, a exemplo de Roman Polanski, Woody Allen, Kevin Spacey ou Phil Anselmo, foi o descontentamento com esse episódio que me deixou um gosto amargo e me trouxe pela primeira vez, de forma séria, uma reflexão que outrora examinava de maneira simplista. É possível separar o artista de sua obra? Ou melhor, o seu entretenimento sobrepõe os teus princípios? Lucky Strike Live. It's been a pleasure having all of you here and all the awesome musicians. Lonnie James Dio, stand up and shout. Catch it down. A quintessência de qualquer obra de arte, seja uma pintura, um livro, uma escultura, uma peça de teatro, uma produção cinematográfica, uma dança, uma fotografia, uma música, etc., é o conjunto dos elementos que formam sua autenticidade, o histórico, a tradição, o valor de culto, a técnica empregada e principalmente a subjetividade do autor. A depender do tipo de obra, esses componentes podem se apresentar em níveis e aspectos diferentes, ou mesmo ausentes, porém a subjetividade é uma constante imprescindível em qualquer produção artística. Uma obra não é simplesmente a exteriorização da técnica do indivíduo, mas sim a estampa de sua própria subjetividade naquilo que produz. Mesmo em obras cuja reprodução técnica está em seu fundamento, como o cinema, a fotografia e a música, o etéreo fator subjetivo está presente. Qualquer produção artística é uma relação direta entre a materialização da subjetividade do autor, que aqui poderia se caracterizar como um remetente, e a subjetividade analítica e apreciativa do destinatário, e esse é o elo fundamental dessa análise. Alegar ser possível separar a obra do artista é estabelecer que o produto final desvencilha-se do autor, transfigurando-se em um artigo da coletividade, dotado de personalidade própria, livre da relação entre criatura e criador.
Essa ideia me soa um tanto quanto absurda e carece de aspecto racional. Ora, mesmo com a incógnita de sua identidade, você consegue desassociar o artista de rua Banksy de seus murais em stencil e sua ácida e evidente perspectiva política. Consegue ler uma obra de Friedrich Nietzsche ignorando a polêmica figura por trás da escrita. Consegue ouvir uma música de Caetano Veloso desconsiderando sua trajetória. Consegue apreciar uma pintura de Vincent van Gogh sendo indiferente ao pintor. E por fim, considerando que a construção da subjetividade se dá não somente por fatores introspectivos, mas também por fatores externos que nutrem a concepção do sujeito, caso esses artistas citados existissem de outra maneira, talvez com uma vida mais calma, moderada, com diferentes crenças e convicções, teriam eles produzido tais obras. Então, de forma categórica digo: é simplesmente impossível separar a obra do artista. Ambos estão atados em uma relação fundamental de existência. Assim sendo, é possível apreciar a obra de um autor que cometeu algum crime grave, que manifesta ideias extremistas, que constantemente se envolve em alguma polêmica, enfim, alguém cujos princípios vão em direção oposta àquilo que você acredita. Talvez a resposta se encontre em outra pergunta. Como você se relaciona com o tipo de arte que consome? Contrário ao entusiasta, o espectador comum que guarda uma relação de puro e simples entretenimento com a arte, dificilmente irá fazer juízo de valor sobre tal temática. Aquele que vai ao cinema no final de semana e opta pela próxima sessão disponível, independente do gênero, desconhecendo a trama, sem interesse no diretor, que busca nada além de um genuíno momento de lazer, raramente irá indagar-se sobre as polêmicas envolvidas nos bastidores da produção, as graves acusações de discriminação racial no set de filmagem, ou mesmo sobre a índole questionável do ator principal. Give me a fucking answer! What don't you get about it? I was looking at the light. Oh, good for you! And how was it? I hope it was fucking good because it's useless now, isn't it? Fuck's sake, man, you're amateur. McGee, you got fucking something to say to this prick? I didn't see it happen. Well, somebody should be fucking watching and keeping an eye on him. Fair enough. Aqui, o incômodo existe no abusivo preço da pipoca e sua aflição por vez, reside em saber se após o filme, ainda haverá tempo para um chopp com os amigos. E bem, não há problema algum em ser esse indivíduo. Ninguém tem por obrigação uma relação de dedicação, entusiasmo e demasiado fascínio por uma produção artística. Muito menos, o compromisso em emergir nas mais profundas entranhas que fundamentam a realização daquilo que consomem por diversão. O embaraço, no entanto, consiste em estar ciente de todos esses aspectos e ainda assim, frente a um comportamento torpe do artista, optar por sobrepor o entretenimento aos teus ideais. Parece confuso? Bem, vamos trabalhar com uma situação hipotética. Você nutre grande admiração por um determinado cantor. Tal artista é consagrado por suas técnicas vocais incomuns e por suas belíssimas composições. Fez uma verdadeira revolução em seu gênero e trouxe enorme contribuição ao meio musical. Este é considerado uma verdadeira lenda viva. Certo dia, incrédulo, você lê a notícia de que tal cantor está sendo preso e processado criminalmente pelo abuso sexual de 2 crianças. Em face dessa situação, como ficaria sua relação com a obra do artista? Partindo do pressuposto de que você considera o abuso sexual abominável, e atentando para o fato de que o autor é indissociável de sua obra, alegar que independente de seus crimes, sua música permanece formidável, digna de apreciação, exaltando sua contribuição ao meio artístico, é um manifesto incontestável de que o seu entretenimento justapoia os teus princípios. O bem-estar que a harmonia melódica te proporciona, afasta a racionalização necessária ao senso crítico. Talvez o faça de forma consciente ou não. Porém, alçar a obra a um patamar distinto à violência cometida é atestar sua indiferença ao sofrimento das vítimas de abuso. Apoiar ou aclamar a essa produção artística se traduziria coloquialmente em: veja só, esse abusador de crianças produz músicas sensacionais. Ora, não parece contraditório você abominar o abuso sexual e apreciar a obra de um abusador? Em polo passivo encontra-se a vítima, testemunhando seu algoz em regozijo, cercado por admiradores que enaltecem seu trabalho em clara indiferença aos seus crimes.
há ainda um conceito anacrônico a ser explorado. É justo a degradação de um artista já falecido? Ainda hoje, determinados autores cujas obras ultrapassam os 100 anos de idade são considerados verdadeiras referências norteando diretrizes de ensino e se estabelecendo como efígies do primor artístico. A exemplo, temos Monteiro Lobato, falecido em 1948. Lobato repercute por sua escrita notoriamente racista e caricata. Há ainda a sugestão de que o mesmo era defensor da eugenia e aprovava categoricamente a atuação da Ku Klux Klan. Aos seus defensores, poderia aqui se fazer presente a alegação de que o mesmo reverberava conceitos retrógrados, porém condicentes com o corpo social da época. Ora, tal afirmação faria total sentido, se fosse essa uma concepção em plena consonância com a coletividade naquele momento, o que sabemos de fato não ser. Logo, pautar a perpetuação de sua obra com base em um argumento estritamente tradicionalista, me parece um tanto quanto irresponsável e leviano. Defender a permanência de sua obra como diretiva fundamental de leitura, sob um pressuposto meramente conservador, se resume na insensibilidade para com o alvo de suas injúrias, desconsiderando a polissemia vinculada à própria obra. Não busco com esse vídeo decretar normas comportamentais quanto à apreciação da arte em si, ou mesmo delinear condutas sociais de acordo com minha perspectiva. Afinal, fazendo isto, estaria eu ignorando a individualidade e a própria subjetividade do indivíduo. Trago apenas a reflexão centrada sobre um tema, infelizmente, já saturado. Infelizmente, pois, dado a realidade da natureza humana, independente da data em que esse vídeo for ao ar, a matéria ainda permanecerá relevante. E como a subjetividade do leitor se relaciona diretamente com a subjetividade de quem escreve, finalizo com a pergunta que abre essa reflexão. O seu entretenimento sobrepõe os teus princípios? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostou do conteúdo? Qual a sua opinião a respeito? Comente, compartilhe, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Dessa forma, sempre que um novo vídeo for postado, você será notificado. O link para a versão em texto, contendo fontes e referências, está na descrição ou fixado nos comentários. Até a próxima!